É provavelmente a doença psiquiátrica mais comum da sociedade atual. Estima-se que 1 em cada 5 pessoas sofra ou venha a sofrer de depressão ao longo de toda a sua vida. É nas mulheres que este problema mais incide. Afinal, são elas as mais emocionais, não sendo por isso de estranhar que os transtornos psicológicos afetem mais o sexo feminino. Dados mostram que 10% das mulheres sofre com esta doença. Mas engana-se quem pense que este é um problema vivido apenas pelo doente. A depressão prejudica todos os que convivem com a pessoa, seja família, amigos ou o próprio ambiente profissional. Muitos tentam explicar as causas da depressão e algumas teorias defendem até que é um problema hereditário ou genético. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, uma única situação pode desencadear todo este problema. Falta de autoestima, as críticas constantes de terceiros, uma perda significativa, desemprego, solidão ou um acontecimento traumático podem estar na origem da depressão. Entrar em depressão é mais fácil do que sair dela. Perde-se a noção da realidade, perde-se o interesse pela vida e cai-se num abismo sem fim, onde a única companhia é uma tristeza constante. Se você tem ou conhece alguém com os seguintes sintomas: ansiedade, sentimentos de culpa, dores nas costas, fadiga e cansaço, perda de interesse, dores musculares, insónia, falta de apetite, tristeza e choro, procure ajuda rapidamente. É que, se não for tratada, um caso de depressão crónica pode mesmo levar ao suicídio. Hoje em dia existem sites e até linhas de apoio a problemas como este. A linha Amigo 24 Horas, por exemplo, chega a receber uma média de 30 telefonemas diários somente relacionados com casos de depressão, uma doença que os voluntários desta linha não encaram de ânimo leve e sabem bem da sua gravidade. Nós encaramos com grande preocupação e com grande cuidado, porque as pessoas que nos contactam com esse tipo de problemas são pessoas que precisam de alguém para as ouvir, especialmente, não somente através de ligação, que recebemos bastantes ligações atualmente com esse tipo de problemas, mas também através de e-mails, que são pessoas que têm vergonha de falar, então elas enviam-nos um e-mail, escrevem, desabafam ali aquilo que elas não têm com a família, não têm coragem de falar. Então é uma das nossas grandes preocupações, é de ouvir e orientar para que a pessoa possa alcançar uma vida completamente diferente daquelas que tem. É preciso ter cuidado na forma como se fala num primeiro contacto com a pessoa vítima de depressão? Sim, porque temos que, em primeiro lugar, não assustar a pessoa, não é? E como estava a falar no início, em princípio temos que ouvir. E só depois de ouvirmos e tentarmos perceber a raiz do problema, não é? É que podemos aconselhar, mas sempre assim com bastante cuidado, porque são pessoas que estão bastante fragilizadas por diversas situações que estão a passar na sua vida. E então nós queremos é realmente que a pessoa ouça, porque nesses momentos às vezes não é muito fácil a pessoa conseguir ouvir, ela quer mais ser ouvida. Então, que ela ouça, que ela pense um pouco naquela situação e tentar mostrar-lhe que sim, existe uma solução, que é possível ser feliz. Porque uma palavra pode marcar toda a diferença. A linha Amigo 24 Horas está disponível pelo 21 836 8008 e promete não dar descanso a todos os seus problemas. Olá a todos. Eu sei o quanto é difícil para uma pessoa viver exatamente num estado de depressão. Ela está aprisionada, embora livre fisicamente, ela está aprisionada por conta do desânimo, por conta dos pensamentos que levam ela a achar que não tem mais saída para os seus problemas. Mas nós estamos aqui nesta manhã para dizer para você que há sim a saída, para dizer para você que a força que você precisa, o Criador, o Eterno, Ele pode trazer a senhora, o senhor, uma vez que você reconhecer que a sua força não tem sido suficiente. Mas quando você pega essa pouquinha força que você tem e une essa força com Ele, você pode ter certeza que você vai sair desse fundo de poço, que você vai sair desse buraco que você se encontra nele. Eu quero ir com a Cristina
ela que se encontra na linha de apoio Amigo 24 Horas. Cristina, bom dia. Bom dia, exatamente. Eu encontro mais uma vez na central de atendimento da linha Amigo 24 Horas e desta feita aqui no Cenáculo do Porto. E eu tenho em mãos nomes de pessoas que já ligaram para a linha Amigo 24 Horas. Foi o caso da Fernanda de Oliveira de Azeméis, que tem medo de enfrentar seus problemas, não consegue deixar de mentir, inclusive já esteve hospitalizada com problemas psicológicos. A Fernanda de Coimbra está doente e o marido também, impossibilitados de trabalhar e enfrentam muitas dificuldades. E a Paula de Évora, que enfrenta problemas no seu casamento, o marido não lhe dá atenção e ela desconfia que ele tenha outra pessoa. São muitas as pessoas que têm ligado para a linha Amigo 24 Horas e você pode ser o próximo. Por isso, liga agora mesmo 21 836 8008, porque nós estamos aqui inteiramente à sua disposição. Muito obrigado, Cristina. E não tenha dúvida que dentro do centro de ajuda você recebe um amparo, um acompanhamento. Eu sei que talvez ninguém quer te ouvir, ninguém quer abraçar a tua causa, ninguém quer comprar a tua briga. Diante do que você está vivendo, você está sendo desprezado pelos teus filhos, você está sendo desprezado pelo teu marido ou pela tua esposa. Ninguém quer saber. As pessoas só queriam saber de você quando você estava bem. E hoje você se sente rejeitado pela sociedade, rejeitado pela família, mas sabe de uma coisa? No centro de ajuda a gente tem abraçado exatamente essas pessoas desprezadas, essas pessoas que ninguém dá nada por elas, são essas pessoas que nós temos abraçado, a exemplo desse caso verídico que você vai acompanhar agora. Tinha um lar abençoado, tenho uma casa, e nada me faltava, mesmo nada me faltava. Através de uma inveja, houve uma bruxaria e fui destruído o meu casamento. O meu casamento, eu fiquei com 2 filhas no dia que a minha filha fez 6 anos, a mais nova. Desde o dia da separação, como eu mereci de casa, entrei em depressão, deixei de comer, deixei de fazer a minha vida. Não me preocupava mais com as minhas filhas. Eu conheci o Centro de Ajuda Espiritual através de uma vizinha minha. Eu não hesitei em mais nada. Eu fui. No mesmo dia, eu queria ter e queria ver uma solução para a minha vida. Eu fui. Já comecei a cuidar da minha casa e foi quando o meu patrão propôs-me uma proposta de outro trabalho. Só que eu afastei-me da igreja. Tive uns anos na igreja e depois tive 6 anos afastada da igreja. É então aí que piorou mesmo profundo. A minha filha mais velha, que tinha 15 anos na altura, houve um indivíduo aqui na Ilha da Madeira. Ele agarrou na minha filha e eu tive 9 dias sem ver a minha filha. Eu ia à polícia, à judiciária, procurava norte a sul da minha filha e não encontrei. Além dessa mais velha andar nas mãos de um marginal, a minha filha mais nova entrou no mundo da droga. Minha filha sai de casa e andou muitos anos na prostituição para sustento das drogas. Tive 16 meses sem ver a minha filha, onde eu fiquei com o filho dela, para ordens de tribunal. Quando eu entrei no Centro de Ajuda Espiritual, eu vinha com uma grande depressão, onde já ia-me tentar o suicídio. Ia. Acontece, entrei na igreja, numa terça-feira, e eu fui liberta por completo nesse dia. Como já estava eu liberta, eu queria a minha família liberta. Então fui clamando a Deus, portanto, fazia os meus votos, os meus sacrifícios. E numa fogueira santa, apareceu a fogueira santa de Israel. Comecei a fazer as fogueiras santas pela minha filha. Quando, há 2 anos, me empenhei de alma, de corpo e espírito, eu disse não. É o meu verdadeiro sacrifício, pois é agora que eu vou me entregar. E subi ao altar, onde a minha filha tinha entrado no hospital. A minha filha entrou no hospital com água nos pulmões,
A minha filha entrou no hospital com as pernas podres. E ela não tinha mais veias nenhumas onde a levasse medicamentos. Eu ungia a cama e só dizia: Deus, proteja a vida da minha filha. Quando eu fui chamada ao hospital, o médico disse-me que ela ia morrer se atrasse aquele catéter. Eu não aceitei. Eu saí de lá de revoltada. Eu preferia ver a minha filha, Deus levar a minha filha, do que ver a minha filha na vida que ela estava levando. Depois desse dia que desci do altar, a minha filha nunca mais consumiu droga. Isto foi tudo durante 6 meses. A minha filha saiu da prostituição, saiu das drogas. A minha filha teve um apartamento. Depois da Fogueira Santa, o que acontece? A minha filha foi liberta, a minha filha está grávida. Coisa que era impossível, porque a minha filha tinha as veias secas, todas elas. A minha filha está grávida. A mais velha que andava, até chegou a ter uma filha desse indivíduo. Hoje ela está bem. Ela hoje é casada e tem 2 filhas. Foi através da Fogueira Santa que eu alcancei tudo que isso hoje, a libertação da minha família. E devo muito a Deus. E foi através da Igreja Universal que hoje eu posso dizer, hoje eu sou feliz, junto com a minha família. Você está vendo a prova que o que está por trás desse sentimento de desânimo, de depressão, desses pensamentos suicida, é uma força maligna? Está aí. A Ana provou isso para você, que havia um espírito na vida dela. Havia um espírito da maldade que entrou e desgraçou toda a vida dela. Se ela não tivesse entrado no centro de ajuda, você pode ter certeza que esse mal tinha levado a vida dela. Não levou porque ela buscou a força no autor da vida e hoje está livre. E não só ela, mas as filhas. Porque por meio dela, por meio dessa fé que libertou ela, ela conseguiu libertar suas filhas. É isso que tem que acontecer com você. Se você se sente aprisionado, se você se sente algemado por forças espirituais do mal, é uma algema que você não vê, mas você sente ela porque você sente o teu espírito preso, você se sente pesado, negativo, você não tem vontade de nada, a tua vontade é ficar no escuro. Me explica uma coisa dessa. Como é que pode você só ter prazer de ficar no escuro? Você precisa de ajuda. Você tem um mal e você precisa de ajuda, se libertar desse mal. Se você quer a nossa ajuda, você vai fazer o que ela fez e o que milhares de pessoas estão fazendo, saindo da onde moram e vindo no centro de ajuda, e hoje mesmo você vai poder tomar essa atitude de fazer. Eu quero ir com o Amaury, ele que se encontra no cenáculo de Gaia com uma convidada. Amaury, bom dia. Estamos aqui no mais novo cenáculo de Vila Nova de Gaia, o cenáculo do Centro de Ajuda, o mais novo, recém-construído, de raiz. E vamos começar com a Patrícia, onde ela vai nos contar como é que ela conseguiu superar os seus problemas. Patrícia, obrigado por aceitar o nosso convite. Como é que era a sua vida antes de conhecer o trabalho do Centro de Ajuda? Eu já era uma jovem problemática porque era muito depressiva, tinha muitos complexos e sentimento de inferioridade em relação aos outros, mas piorou desde o momento em que eu tive que ser operada, que supostamente tinha um problema e operaram-me sem ter nada porque diagnosticaram outro e fiquei com muitos mais problemas derivado dessa operação, não é? Se eu já tinha aquilo, ainda piorei, não é? Fiquei com outros tipos de sentimentos que me prejudicaram muito, não é? Daqui a pouco você vai contar com maior detalhes como é que você conseguiu superar esse complexo de inferioridade, esse trauma dessa operação mal feita que lhe trouxe mazelas ainda mais, piorando ainda o seu estado interior, como também a sua saúde. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com maior detalhes com a Patrícia Carvalho, onde ela vai nos contar como é que ela conseguiu superar todo esse complexo de inferioridade, superar essa doença, essa operação mal feita, enfim, todo o sofrimento que ela enfrentou. Daqui a pouco com mais detalhes. Então tá bom, Amaury. A gente vai ficar à espera para que a Patrícia venha concluir qual foi a superação que houve na vida dela. Enquanto isso, eu quero que você acompanhe mais casos verídicos do que tem acontecido. Hoje, quarta-feira, você que precisa dessa força, você que precisa de uma nova disposição espiritual, você que diz assim: eu não posso mais ficar nessa situação que eu estou vivendo.
Hoje, quarta-feira, em todos os centros de ajuda, você vai buscar no Autor da Vida essa força que você tanto necessita. Aqui no norte do país, você vai poder estar conosco na Rua Egas Muniz, 485, em frente ao quartel militar da Constituição. É cruzamento com a Serpa Pinto em 6 horários. Você pode ver aí no rodapé do seu televisor. Enquanto isso, acompanhe esses casos verídicos. Tive uma vida bastante boa, onde tinha de tudo. Tinha um bom restaurante, tinha um casamento feliz, mas, passado uns tempos, a minha filha adoeceu. Adoeceu com um tumor no sangue, ficou desenganada pela medicina. O que acontece? Foi tudo por água abaixo. O casamento desmoronou, a vida financeira desmoronou. Fiquei sem nada, ao ponto de não ter dinheiro nem para comprar leite, nem para comprar pão, nem para comprar massas, nem para comprar nada. A doença da minha filha foi descoberta aos 18 meses dela. Portanto, estava eu grávida de 2 meses do meu filho. Foi assim uma coisa que nada faria prever, porque a menina era uma menina extremamente saudável, nada faria prever que fosse acontecer uma situação destas. Ela começou por febres muito altas, febres incontroláveis, pronto, com medicação de 2 em 2 horas, internamentos, banhos e nada baixava a febre. Portanto, porque o sangue começou mesmo a ficar completamente desfeito, as plaquetas não existiam, os glóbulos vermelhos, mesmo, pronto, estava mesmo com o sanguezinho todo em água praticamente. Foi uma situação muito complicada. Aí perdemos tudo, como é lógico, né? Porque eu cheguei a procurar 2, 3, 4 pediatras por dia para a Catarina, onde me diziam que havia um bom pediatra. Eu ia, não que ela não tivesse a ser bem seguida, porque estava a ser seguida pelas melhores pediatras, mas uma mãe corre tudo, eu fiz tudo, desde bruxas a padres, eu fui a todo lado. Porque quando nos dizem que a nossa filha, que era o meu tesouro, não é? Que está completamente desenganada, que não havia nada a fazer porque na quimioterapia ela ia aguentar, é bastante complicado, não é? A minha vida financeira ficou num caos. Eu fiquei sem dinheiro para comer, sem dinheiro para pagar água, sem dinheiro para pagar luz. Sem dinheiro para comprar leite, sem dinheiro para nada. Éramos pessoas a bater à porta, nós sempre fomos pessoas de palavra, sempre gostamos de cumprir com os nossos compromissos e não tínhamos dinheiro para nada. Eu cheguei a juntar massa com arroz para dar a comer aos meus filhos. Chegámos a passar mal, muito mal mesmo. Para quem estava habituado a ter tudo, a minha filha tinha as melhores roupas de marca, os melhores sapatos de ortopédicos, tudo como deve ser, para formar bem um pezinho, para as melhores brincadeiras, mas tudo. Eu tinha dinheiro para isso. Foi até que vem a doença e desmorona tudo. Eu tive uma pessoa da minha família que me pôs a ouvir uma oração e a beber um copo de água abençoado. Tinha a minha filha de 7 meses. Quando eu fui ao fundo do poço, disse, eu tenho que correr tudo. Já fui a todo lado, eu tenho que ir, eu tenho que salvar a minha filha. E fui. Cheguei lá, não conhecia ninguém. A minha filha que fazia febre de 40 graus, 41, de 2 em 2 horas, internada e em casa. A minha filha, depois do pastor lhe ter feito uma oração, teve 2 dias sem fazer febre, que para mim já era um milagre. Mais uma vez fui com a minha filha, ele fez outra oração e até hoje, nunca mais a minha filha teve uma ponta de febre. A Catarina fazia análises dia sim dia não para o Instituto Ricardo Jorge para ver como é que estava o sangue. E desde o dia que eu entrei, as plaquetas começaram a subir. Enquanto desciam, de uma forma drástica, começaram a subir. Hoje 1, 2, 3 valores, 4 valores, até que ao fim de 6 meses a médica disse, olha, o sangue da menina está normal, fez os exames todos, continuou-se a fazer as rotinas todas. Até hoje, graças a Deus, nunca mais a minha filha teve um problema de saúde. Nós só conseguimos as coisas com muito sacrifício. É um trabalho e sacrifício. Trabalho no nosso dia-a-dia e o sacrifício no altar. Então, olha, vem uma campanha, foi o casamento. Vem outra campanha, começámos a vida financeira. Porque assim, nós continuamos a ter problemas. Só que a forma de desencarar, vou baixar o braço ou não baixar, aí é que tem toda a diferença. O chorar para um problema ou deixar de o chorar
Aí é que faz toda a diferença, aí é que a gente mostra a Deus que acredita ou não acredita nele. Assim, hoje eu tenho um casamento abençoadíssimo, tenho um marido excelente. Os meus filhos, a Catarina está numa universidade, está no 3º ano de enfermagem, é uma menina jovem, bonita, bem comportada, sabe o que quer, tem objetivos na vida, vão em frente. Tenho o Ricardo a estudar, neste momento está a tirar de idade, tem o objetivo de entrar para o exército. Deus já honrou, assim que a lei mudar, ele já tem o caminho dele aberto também. Tenho o Mateus com 3 anos, é a bênção das bênçãos. Bebé que nunca foi a um hospital. Tenho a vida financeira abençoada e hoje, graças a Deus, ainda no trimestre passado fui a 3ª melhor equipa do mundo. E estamos a falar da maior seguradora do mundo, de ramo de vida. Não estamos a falar de muitas equipas, muitas. Numa área das vendas, a minha equipa foi a 3ª melhor. E a verdade é que nós estamos com um crescimento para aí de 20% a 30% versus o ano passado. E já o ano passado foi um excelente ano de vendas. Hoje tenho 2 casas, tenho 2 carros. Comprei esta semana um carro para a minha filha. Tenho a minha filha na universidade, me gasta bastante dinheiro. Tenho a minha vida toda controladinha, toda. Eu chego à minha cama, às vezes à noite, às vezes o meu marido já está deitado, 3 vezes não. Eu olho para ele, olho para os meus filhos e eu fico realmente, seja, só Deus tem poder para fazer. Ainda estamos a meio da semana e você já se sente cansado e sem forças? No Centro de Ajuda temos a palestra indicada para si. Todas as quartas-feiras cuidamos do seu bem-estar interior, com reuniões ao longo de todo o dia para se adaptar à sua disponibilidade, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Deixe para trás o stress, o desânimo e a falta de motivação. Saiba mais em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218-368-008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Eu era uma pessoa muito triste, angustiada, a minha vida era uma desgraça, não tinha vontade de viver, muitos problemas, tudo que era força negativa tinha eu na minha vida. Nasci e cresci num lar assim, não era feliz, eu via brigas e isso complicou muito com a minha vida espiritual e sentimental, em todo o aspecto, complicou muito comigo. Tinha depressão, não conseguia dormir, chorava muito, não tinha alegria de viver, não tinha alegria para nada. Procurei ajuda nos médicos porque eu tomava calmantes para dormir, tinha dor de estômago, ninguém sabia o porquê que tinha aqueles dores de estômago, porque eu tomava medicamentos e os medicamentos nada resultava. Tinha pensamentos de suicidar, de morrer. Uma vez pensei, eu vou para o mar e vou-me jogar no mar e vou morrer, mas não cheguei a fazer isso. Tinha um cabeleireiro, tinha funcionários, aparentemente dava tudo certo, aí foi tudo por água abaixo, perdi tudo. Eu conheci o Centro de Ajuda através do convite de uma colega minha. A minha colega viu que era muito deprimida, muito sofrida, muito triste, muito angustiada e ela convidou-me para ir assistir com ela a uma reunião no Centro de Ajuda. Saí aliviada, saí bem disposta e a partir daquele dia não tomei mais comprimidos para dormir, nem para o estômago, nem para nada. E aí eu ouvi falar na Fogueira Santa, ouvi o pastor a falar sobre o sacrifício, que o sacrifício traz benefício para a pessoa, se a pessoa se sacrificasse. Aí eu coloquei isso no meu coração. Eu fiz o sacrifício e teve resposta. Bem, sou uma nova pessoa, sou feliz, sou contente, eu não tenho mais aqueles pensamentos de suicídio, nem triste, nem angústia, nada disso. Isso tudo desapareceu. Tenho um estabelecimento, já é o segundo estabelecimento que eu tenho, porque no primeiro sacrifício era um estabelecimento um pouco mais pequeno e eu fiz mais um sacrifício, aí eu consegui um estabelecimento maior nessa Fogueira Santa que passou, nesse sacrifício. A minha vida sentimental está bem, hoje sou casada. Os problemas de saúde que eu tinha também desapareceram, nunca mais, até hoje. Hoje sou uma pessoa realizada.
Você que sofre com complexos de inferioridade, depressão, você que se tornou uma pessoa rebelde, eu vou mostrar para si, através do caso verídico da Patrícia Carvalho, que é possível sim você vencer, superar os seus problemas. Porém, ouça o Calvário, sim, ouça o inferno que a Patrícia viveu dentro dela, porque essa é a palavra certa. Ela viveu um autêntico inferno dentro do seu próprio ser, dentro do seu próprio interior. Patrícia, você nos contava que tinha complexo de inferioridade, operações que não deu certo, enfim, vários tipos de problema. Como é que tudo isso começou, Patrícia? Eu já era assim desde pequena mesmo e sem razão para isso, porque eu era filha única, os meus pais davam-me tudo, não é? Tinha todas as razões para ser uma miúda feliz, não é? Por assim dizer. Só por dizer que era dentro de mim, o problema estava cá dentro, não é? Porque essas coisas a gente não consegue combater, não, porque é um batalhão de sentimentos, de pensamentos que nos sufocam interiormente e que por vezes também fazem com que a gente tenha vergonha de contar a quem nos é mais próximo, não é? E acaba por termos atitudes que as pessoas que estão à volta não percebem o porquê disso, não é? E nos fazer, entre aspas, anormais. Porquê? Porque nós estamos a ter uma atitude, não entendem o porquê, tentam-nos perguntar, a gente tem vergonha de falar. E eu vivi assim neste ambiente durante uns anos. Preste atenção, você que sofre com esse tipo de problema, como rebeldia, você vê que os seus filhos têm uma reação de rebeldia, ele está querendo chamar a sua atenção, porque algo está errado dentro dele. Se você vê que seu filho quer estar só, a sua filha se fecha dentro do quarto, não quer falar com ninguém, presta atenção, mãe. Presta atenção, jovem, rapaz ou rapariga que está nos assistindo agora. Você vai ligar agora mesmo para a linha Amigo 24 horas, o 21-836-8008. E você vai pedir ajuda a um assistente, vai colocar o seu nome e vai pedir ajuda, porque ele vai lhe orientar aonde está o centro de ajuda mais próximo de si. Porque não é normal essas atitudes de rebeldia, não é normal esses ataques, essa revolta dentro desse seu filho ou em si mesmo. Então, Patrícia, você tentava chamar a atenção, tentava mostrar que havia um problema em você, mas ninguém lhe entendia, ninguém lhe compreendia. E como é que foi o seu fundo do poço, ou como é que você tentou mudar essa situação? É sim, o meu fundo do poço foi quando piorou ainda mais, porque eu comecei a sair com pessoas más companhias, não é? Comecei a fumar tabaco, depois de tabaco comecei a fumar ganza e supostamente nunca a minha família, os meus pais e todos, eu era certinha, supostamente, não é? Nunca ninguém imaginava no caminho que eu estava a ir, não é? Até à altura em que realmente tive uma amiga que me fez o convite para ir ao centro de ajuda, porque o meu fundo do poço foi mesmo quando me meti nessa vida. Antes de chegar ao centro de ajuda, você chegou a comentar que você sofreu uma operação. Como é que foi essa operação? Ela lhe trouxe ainda mais complexo, ainda mais problemas de saúde e problemas espirituais? Sim, trouxe porque uma vez que eu fui operada sem ter nada, não é? Supostamente diagnosticaram uma coisa, era outra. Após a operação, após uma semana exatamente, eu fiquei com um problema numa perna, neste caso na perna esquerda, que só acontece normalmente às pessoas de idade, que foi uma trombose venosa profunda. Os médicos não conseguiam achar um motivo para aquilo ter sucedido, não é? O que eles diziam era que tinha a ver com a cirurgia. O facto de eu não caminhar e essas coisas todas que podia ter sido essa a causa. Então, ainda tive que andar um ano a fazer controle de sangue de 15 em 15 dias, como as pessoas de idade, e tinha que usar uma liga. Então os médicos tinham-me dito que eu nunca mais ia tirar aquela liga da perna, não é? Que tinha que ser para a vida toda e tive a tomar uma medicação e tudo. Mas quando realmente eu fui ao centro de ajuda, aí revoltei-me e eu não aceitava aquela situação. E quando você diz, aí eu me revoltei, você se revoltou contra a população, contra as pessoas, contra os seus pais ou contra a situação que você estava enfrentando ao ponto de ser tão jovem e estar sofrendo com a doença de pessoas idosas? É assim, na altura, como eu não tinha conhecimento, antes até de começar a perceber as coisas, eu revoltei-me contra os meus pais, se calhar, ou porque eles fizeram alguma coisa errado e fez-me ficar assim, porque é difícil a gente culpar-nos a nós de alguma coisa, não é? Sempre os outros. Mas quando comecei a ir às reuniões e a começar a fazer as coisas de uma forma, usando uma fé inteligente, revoltei-me contra a situação.
contra o problema, neste caso. E como é que foi a sua chegada ao Centro de Ajuda? Como é que você conheceu o trabalho libertador, transformador do Centro de Ajuda? E como é que está hoje a nova Patrícia? E como é que você superou todas essas doenças, traumas complexos? É assim, na altura que eu fui ao centro, não é, procurei a ajuda mesmo, pelo convite da minha amiga, e eu estava mesmo mal, não é? Porque cheguei assim, mal e quase como ninguém desse nada por mim, não é? Depois, entretanto, comecei a participar nas reuniões, não é? E comecei a saber usar a minha fé, comecei a pôr em ação. Patrícia, só um minuto. Você disse uma frase agora que mexeu comigo e com certeza vai mexer também com essa senhora, esse senhor, esse jovem. Você que está me assistindo, ninguém dá nada por você. Ninguém crê em você. Você é desculpa a expressão, é um zero à esquerda. Você é esquecido por tudo e por todos. Mas existe alguém que não esqueceu de você. O autor da vida não esqueceu de si, ele não desistiu de você. E a prova é que você está assistindo agora esse programa. A prova é que você está assistindo agora esse caso verídico. Por isso eu quero que você, agora mesmo, se possível, ligue para a linha Amigo 24 horas. O 21-836-8008. Porque assim como a Patrícia pensava que todos esqueceram dela, que ninguém mais se importava com ela, ela encontrou no autor da vida a solução do seu problema. Você também vai fazer o mesmo. E pergunte aonde está o centro de ajuda mais próximo de si. Então, Patrícia, você encontrou no centro de ajuda, então, essa razão de viver. Você se deu conta que você era alguém, que você tinha valor, que você era importante. E como é que foi esse processo de transformação? Foi muita libertação, pastor, muita mesmo, porque eu passava mal nas reuniões, não é? Então não foi da noite para o dia, não foi entrar hoje no centro de ajuda e sua vida se transformar. Mágica, não. Foi através de um processo, não é? Mas também é assim, quando nós interiorizamos que queremos mudar, não é? E que realmente, como disse bem, não é? Quando não nos sentimos ninguém e ninguém dá nada por nós no centro de ajuda sabemos que existe um Deus que dá alguma coisa por nós, não é? E a gente começa realmente a interessar-se, a apaixonar-se por esse Deus, não é? E eu acho que realmente é isso que revoluciona a nossa vida, não é? E eu falo por mim porque eu não tenho mesmo nada a ver daquilo que eu era e em muitos aspectos e foi mesmo por causa disso, não é? Porque além de me ter revoltado, além de ter sempre pessoas para me ajudarem, não é? Não foi um processo fácil, mas estou aqui, valeu a pena e graças a Deus por isso, não é? Hoje transformada, liberta, e o complexo de inferioridade? Ai, já não tem mais. E a depressão? Saiu. Completamente transformada. Patrícia, eu gostaria que você olhasse para a câmera e desse um conselho para essas pessoas que, como você, chegou no centro de ajuda ou estava, ou ainda está sofrendo como você estava. Eu gostaria que você desse um conselho para essas pessoas que estão nos assistindo agora. O que eu digo às pessoas é para procurarem o mais rapidamente possível um centro de ajuda, porque é assim, como veem, a pessoa que está nessa situação não tem tendência a melhorar, mas sim a ser, cada vez se prejudica mais, não é? E ficam pior, as coisas pioram. E já que a pessoa não tem mesmo nada que lhe possa garantir que vai ficar melhor, que só tem tendência a piorar, tem mesmo que apostar em vir e realmente vai ver a vida dela completamente transformada. É que não muda, transforma completamente. É isso aí, o nosso Deus não muda vidas, Ele transforma. Assim como você hoje é um caso verídico, é um exemplo a seguir, é uma prova do autor da vida, assim como esse sol que nos ilumina, Deus também quer iluminar a sua vida. Assim como Deus, o autor da vida, mudou a vida da Patrícia? Não, ele não mudou. Ele transformou a vida da Patrícia. Ele também quer transformar a sua vida. E a oportunidade está chamando a si. A porta está batendo para você, a porta está aberta. A oportunidade em que você venha a ser uma nova criatura através do poder da fé. Venha, participe de uma das nossas reuniões e você verá a diferença do antes e o depois. Era uma pessoa bastante nervosa, irritava-me por qualquer coisa, fosse o que fosse. Qualquer coisa que saísse fora do meu parâmetro, eu já entrava em desequilíbrio, discussão. Era uma situação que eu própria sentia-me, estava a mais já cá, neste mundo, porque nada saía como eu queria. Chegava a ficar agressiva até. Dizer palavras que eu sabia até que machucava, principalmente o meu companheiro, meu marido. Era uma pessoa boa e eu cheguei a humilhá-lo até. Começava a magicar em qualquer coisa e quando dava por mim eu já estava fora, eu já estava a cometer algo e a dizer coisas que eu não devia.
Até que alguém me trouxe no centro de ajuda e eu comecei a ver que estava errado algo dentro de mim. E fui liberta do nervosismo que eu tinha. Comecei a sentir-me uma pessoa diferente, já a querer ouvir. Eu posso dizer que eu parecia uma velha quando entrei aqui. Hoje sou uma pessoa diferente. Vejo que estou errada, peço desculpa. Foi no centro de ajuda que essa maldição foi quebrada e que eu me sinto uma pessoa totalmente diferente. Olá, eu sou o Hugo Marques e venho do Porto e eu tinha um vazio dentro de mim inexplicável que tentei preencher através do álcool. Embora jovem, comecei a sair à noite e a frequentar as discotecas e bares e assim. E com o álcool eu tentava preencher o vazio que tinha dentro de mim, porque eu fiquei viciado no sentimento que tinha depois de já estar embriagado. Porque eu ficava uma pessoa mais alegre, mais tranquila, já não pensava nos problemas, não pensava em nada. E então, noite atrás de noite, eu bebia e gastava muito dinheiro em álcool. Eu lembro-me uma vez que eu recebi, na altura, o meu subsídio de férias e gastei em 2 dias. Eu comecei-me naqueles chamados aceleras, comecei-me a meter neles e vivia a fugir à polícia. Envolvi-me com o pessoal que fazia assaltos, que traficava droga. Então eu andava no meio deles, até que em casa depois as coisas começaram a ficar mal. Além de eu já gastar o dinheiro todo e os meus pais não encaixavam bem isso, não gostavam disso e geravam conflitos, discussões. Eu que tinha sido sempre um filho que nunca tinha problemas nenhuns, os meus pais olharam para mim e perguntavam-se onde é que eles tinham errado, como é que eu tinha ficado assim, se nunca tinha dado um sinal sequer. E então eles deixaram de acreditar em mim. E eu chegava a casa, a minha mãe estava a sair para trabalhar, e eu chegava a casa bêbado, o que eu fazia era tirar as sapatilhas, deitar-me na cama e ficava assim. Os meus pais começaram a discutir comigo, até que eu lembro que a minha mãe uma vez tirou-me o cartão de crédito, tirou o extrato e ele via, porque eu pagava as coisas com o multibanco, ela via os montantes que saíam, ela tirou o papel e uma vez cheguei a casa e tinha o meu pai e a minha mãe à minha espera. E eles apresentaram-me o cartão, apresentaram-me o extrato e disseram-me, olha Hugo, isto assim não dá. Os meus pais, que sempre olharam para mim, sendo filho único, o menino nos olhos dele, eles olharam para mim como um caso perdido. E então a minha mãe, nessa altura, fez-me um convite para vir ao Centro de Ajuda. Então eu vim ao Centro de Ajuda, comecei a frequentar as reuniões, principalmente sexta-feira, reunião de libertação, e comecei-me a libertar disso. Até que eu tomei uma decisão de largar aquilo de um dia para o outro. E de sexta, e foi passando uma semana, 2, os convites vinham, eu deixei de ir, deixei de beber, deixei de ser, perdi aquelas supostas amizades todas. Hoje não falo com ninguém, não tenho contacto com ninguém porque eles esqueceram-se de mim. E hoje eu estou livre dos vícios, hoje vivo num lar feliz, a relação com o meu pai está 5 estrelas, somos pessoas muito amigas. Com a minha mãe também, recuperamos a harmonia familiar e a maldição foi quebrada e hoje meus pais têm orgulho em mim. O Centro de Ajuda tem as suas portas abertas diariamente, mas também nós temos uma linha para a qual você pode ligar, que se encontra à sua disposição 24 horas por dia, a linha Amigo 24 horas. Têm sido muitas as pessoas beneficiadas ao ligarem porque têm colocado em prática as orientações que têm sido dadas. Isso eu lhe garanto, se você ligar para a linha Amigo 24 horas, com certeza a sua forma de pensar, a sua forma de olhar o seu problema será outra. E que, claro, se você colocar em prática aquilo que lhe foi orientado, então com certeza a sua vida ela vai mudar. Foi o caso da Amélia da Póvoa do Varzim que ligou e que diz que estava desesperada, desanimada, sem forças, desde que recebeu a notícia que está com uma doença grave. Já a Marta do Algarve tem a mãe com uma grande depressão e não sabe lidar com essa situação. E o Miguel de Sines está com uma depressão e tem crises de ansiedade, sente-se impotente diante das suas responsabilidades, até mesmo como o pai, que está muito confuso e por isso pede ajuda em oração. Estas pessoas já foram devidamente orientadas e nós aconselhamos que você, nesta sexta-feira, participe de uma reunião de libertação no centro de ajuda mais próximo da sua casa. E você deve levar uma garrafa com água, para que, na oportunidade, sejam colocadas 3 gotinhas da água que veio de Israel, para você dar continuidade ao tratamento de limpeza
limpeza espiritual em sua casa. Por isso, nesta sexta-feira, você não pode faltar. Você quer que a sua vida mude? Você está farto de estar cansado, frustrado, desanimado? Sexta-feira é a sua oportunidade. Exatamente, Cristina. É a oportunidade, seja você católico, espírita, seja você a religião que for. Dentro do Centro de Ajuda, nós abrimos as portas para todos que querem se libertar. Nós não temos religião. Nós cremos no Deus que as Escrituras Sagradas, elas professam. Num Deus que cura, que liberta, que restaura a vida das pessoas, como você tem acompanhado nos casos verídicos. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Qual o caso verídico que mais chamou a sua atenção de todos que nós colocamos? Eu vou dizer para você qual foi o que me chamou a atenção. Foi o da Ana, foi o primeiro. Ela disse que tudo começou por conta de uma bruxaria que entrou na vida dela. O espírito da maldade entrou e fez com que a vida dela, que não faltava nada, estava estruturada, tudo viesse desmoronar. Eu quero chamar a sua atenção porque talvez seja isso que tenha acontecido com você. O mal entrou na sua vida e está fazendo tudo ser destruído. Casamento, família, saúde, vida financeira. E nessa sexta-feira, como a Cristina colocou, nós estaremos no desafio da cruz com o descarrego. Você trará uma garrafa com água como essa e nós estaremos misturando as águas para que você veja a saída, para que você veja a luz, para que você veja a superação desse problema que você já tentou resolver por meio dos bruxos, por meio do ocultismo e não resolveu, por meio da ciência não resolveu, mas por meio do poder de Deus você vai conseguir resolver. Aqui no norte do país, nós estaremos às 8 da noite, às 18 horas, 3 da tarde, meio-dia, 10 horas da manhã, 7h30 da manhã, 6 horários, à sua inteira disposição, onde você vai poder passar pela cruz e receber a aspersão dessas águas, essas águas consagradas que servirão para limpar você, limpar a tua matéria e você se tornar uma pessoa tal como esses casos verídicos que você acompanhou. Para quem sofre com insónias, azares, infortúnios sem explicação, tem visões, ouve vozes de pessoas que não estão presentes ou que morreram, sente-se vítima de inveja ou maldição? Às sextas-feiras, ao longo de todo o dia, empenhamos-nos em combater estes e outros problemas de origem espiritual. Procure-nos num centro de ajuda perto de si e veja com os seus próprios olhos o que podemos fazer para o ajudar a mudar a sua vida. Estamos abertos todo o dia para o ajudar e temos palestras especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Mais informações em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218 368 008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. O seu nome? Irene Ribeira. Irene, o que aconteceu através da fé? Pastor, é que eu era muito, tinha muito medo de tudo. Tudo que eu tocava, através do medo que eu tinha, estragava tudo. Era no trabalho, perdia os trabalhos, estava 7 meses, perdia o trabalho. A família estava sempre com brigas. Nunca estávamos num almoço bem, porque aquilo era horrível. O meu marido ficava irritado, minhas filhas sempre com brigas. A gente saía da Santa Ceia, o meu marido ficava tão irritado a entrar em casa que aquilo era, eu não podia sequer abrir a boca, tinha que comer sem falar. Então a senhora vivia atemorizada? Sim. Então depois, a partir disso, comecei a fazer as correntes e tudo. Há pouco tempo comecei-me a libertar daquele medo. A senhora fala, desculpa interromper, a senhora fala há pouco tempo se libertou ou começou a libertação do medo. Mas a senhora já está na igreja há algum tempo. Já estava há 19 anos, só que tinha medo. Tinha medo de perder o meu marido. A senhora associa o facto da senhora não aguentar no trabalho
o facto da senhora não ter paz dentro de casa, tudo aos seus medos. Aquilo que a senhora mais temia acabava acontecendo. Porque depois, quando eu comecei a tentar falar, as pessoas começaram a dizer que tudo que eu falava diziam que era mentira. Porque eu tinha tanto medo que qualquer coisa que eu dizia, as pessoas diziam, eu tinha medo de falar. Tudo que eu falava, se expressar, não sabia conversar, não sabia entrar numa conversa, e eu aí comecei há pouco tempo realmente a ver. Não, esse medo não vai ficar em mim. Porque eu nem conseguia conversar com o meu marido, a gente nem conseguia almoçar juntos. Hoje eu almoço com ele, mesmo separada há 4 anos, que estou separada há 4 anos, mas consigo falar. Jesus, hoje não há mais esse medo. Não. Quer dizer, quando a senhora hoje chora de alívio, de liberdade. Quer dizer, o tempo que a senhora perdeu às custas do medo. Porque eu tinha medo de falar com ele, de enfrentar as situações. Eu pensava, bem, eu não vou falar para não estragar. E quanto mais eu aprendia de não falar, as pessoas se afastavam de mim. Amém. Hoje se libertou desses medos. Hoje consigo trabalhar, tenho o meu trabalho, não preciso estar à espera de chegar ao fim do mês para ter dinheiro. A minha filha também, porque eu estou com ela, também perdeu aquela coisa porque ela também estava perturbada, muito perturbada. Quer dizer, os seus medos, a sua perturbação já estava passando para ela. Vamos a minha filha porque ela também tentou se matar. Qual o conselho que a senhora dá a esta pessoa que está até hoje, a vida está presa, está bloqueada, às custas desse desgraçado medo? Porque que ela se entregue para Deus, porque foi o que eu fiz, pedi perdão a Deus e disse a Deus, a minha vida realmente está no altar. Quer dizer, quando nós nos entregamos a Deus, o Espírito Santo, que é o Espírito de coragem, que é o Espírito de poder, que é o Espírito de determinação, vem sobre nós e aqueles medos não podem resistir. E Deus faz o resto todo. Senhora Anabela, quais foram os medos que a senhora conseguiu superar ao chegar no Centro de Ajuda? Pastor, os medos foram o medo de ser traída, porque foi assim que eu cheguei ao Centro de Ajuda, com o meu casamento destruído, não é? Vida familiar destruída, então era o medo sempre constante. Os ciúmes eram uma constante no meu casamento, não é? De minha parte e do meu marido. Isso trouxe muitas consequências na relação com os meus filhos também, porque os meus filhos sofriam muito com isso, não é? Por a falta de diálogo, não havia alegria. Dias que eu e o meu marido estávamos sem comunicar um com o outro, e isso afetou muito os meus filhos. A senhora disse também que era o segundo relacionamento, era o segundo casamento da senhora. Sim. Havia o medo também de esse segundo casamento terminar como o primeiro? Havia sim, Bajano, sim. Havia sempre o medo, porque é assim, eu já tinha uma filha deste casamento, do segundo casamento, e a minha filha ia passar também por outra situação igual, não é? Algo que eu não queria. Para já eu gosto muito do meu marido e não aceitava o divórcio, não aceitava perder o meu marido, não é? E com os filhos? Com os meus filhos, isso trouxe muitas consequências, não é? Graves. O meu filho mais velho não aceitou o divórcio, o primeiro divórcio, o meu divórcio com o pai, não é? E não aceitou bem esta relação. E começou a crescer e começou a envolver-se com mais companhias, a meter-se por caminhos onde não devia, não é? Porque se refugiava muito nos amigos. Como não havia alegria, nem entendimento, não havia diálogo em casa, ele procurou sempre fora esse amor, não é? Essa atenção, ele foi descobri-la nos amigos. Mas foi muito mau, porque ele conheceu um gangue e aí as coisas agravaram-se mesmo. E eu cheguei muito, muito destruída e com medo de perder o meu filho. Bom, com medo de separar, com medo de perder o filho, como foi que a senhora conseguiu superá-los? Pastor, eu cheguei ao Centro de Ajuda, logo eu recebi logo um sinal de Deus. Depois comecei a seguir a orientação que me era dada nas palestras, não é? Nas reuniões. Comecei a fazer as correntes direitinho, comecei a sacrificar, e aí obtive os resultados que eu queria, não é? A libertação do meu filho.
porque ele encontrava-se num problema, não é? Grave, que envolveu polícia e tudo, e eu aí, Deus libertou-me, meu filho. Então a senhora venceu não só o medo de perder o filho, mas também o que fazia a senhora ter esse medo, venceu o que tentava lhe separar e também o medo da separação. Hoje, quem é a Anabela hoje? Hoje a Anabela é uma esposa equilibrada, já não há ciúmes, o meu marido está muito mais calmo, não tem comparação. O meu filho é outro filho, ele não estava com a minha filha, com a irmã, e agora é já amiguíssimo da irmã, preocupa-se com a mãe. Não tem comparação, pastor. Realizada como esposa, realizada como mãe. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que nos assiste agora? Assim, eu o que tenho a dizer é que a pessoa procura o centro de ajuda. Procura e faça tudo o que é orientado, como eu fiz tudo o que me orientavam. Não foi fácil, mas eu consegui. O que você busca na sua vida são resultados, não é verdade? Então, os resultados que você acompanhou, o que você deve fazer para tê-los é fazer o que essas pessoas fizeram. Siga o exemplo. Siga o exemplo. Eu quero ir agora lá em Barcelos, um dos centros de ajuda que nós temos aqui no norte do país, com o Valdinei. Ele que se encontra lá com uma convidada no nosso programa. Valdinei, bom dia. Muito bem, estamos aqui com a dona Ana, que tem o seu caso na sua vida de sofrimento e dor. Dona Ana, como é que a senhora chegou ao centro de ajuda? Pastor, eu cheguei com uma vida destruída, cheguei com uma empresa com dívidas na falência, nós trazíamos doença, o meu filho via vultos, tinha pesadelos de noite, nós chegámos aqui no fundo do poço, parecia que não havia mais jeito para a nossa vida. Quem nos convidou disse-me assim, olha, lá é o único sítio onde tu podes mudar a tua vida, e eu acreditei e vim, aceitei o convite. E antes de chegar ao centro de ajuda, já tinha buscado outras alternativas, ou alguma coisa para a vida da senhora? Sim, nós tentamos, fomos ao bruxo, não teve nenhuma saída, nenhum jeito, não era por ali, nós, rezávamos, pedíamos a Deus, mas não havia jeito. Nada funcionava. Então, quando a senhora chegou ao centro de ajuda, como que aconteceu essa mudança? Nós chegámos na altura do sacrifício, da Fogueira Santa, e nós chegamos cá e estava-se a fazer o sacrifício e nós fizemos o sacrifício. Nós subimos o altar e fizemos o nosso primeiro sacrifício nessa altura e vimos logo mudança. E quais foram as mudanças? Nós deixámos a medicação, nós passamos a dormir, passamos a ter paz. Eu e o meu marido, o meu filho nunca mais viu bultos. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui, ele já não teve nenhuma noite a ver mais com pesadelos. Seu filho não dormia, a senhora não dormia, quer dizer, a família toda vivia atormentada. Sim, mesmo atormentados. Hoje a dona Ana tem paz, alegria? Hoje temos paz, alegria, hoje temos uma vida financeira estável, com sucesso, temos uma casa que é a paz, temos uma família feliz. Hoje tem a paz que não tinha, né? Tenho a paz que eu não conhecia. Que não conhecia. Passou a conhecer no centro de ajuda. Eu conhecia. Dona Ana, há pessoas agora que estão nos assistindo ali e está vivendo o que a senhora viveu. Qual o conselho que a senhora dá para elas? Eu digo, quando as pessoas tiverem alguém lhe falar no centro de ajuda, tiverem um convite, aceitem, venham ao centro de ajuda. É aqui a transformação, é aqui a mudança da nossa vida. É o único caminho, não há outro. Esta é a casa de Deus. Tá aí, meu amigo. Reaja como a Ana reagiu, que buscou a solução na porta certa, no caminho certo. Chegou ao centro de ajuda, ela reagiu. Você pode agora reagir também. Nesse domingo, pelas 9h30 da manhã, nós vamos estar aqui no centro de ajuda em Barcelos, pelas 9h30 da manhã, realizando por si, intercedendo pela tua vida, como intercedemos pela Ana, e ela venceu, mudou, transformou a sua história. Bem, nesse domingo, às 9h30, na rua Alcaides de Farias, 264, na Avenida dos Comboios. Eu espero por todos vocês. Exatamente, Valdinei. As pessoas domingo vão poder receber o óleo consagrado, tanto em Barcelos, como aqui no Cenáculo do Porto, em todos os centros de ajuda. Nós temos inúmeras pessoas que têm tido experiências por meio do uso do óleo consagrado, que você também vai poder ter
essas experiências. Inclusive, domingo agora, dia 27, o Felipe Santos, ele que é o responsável do trabalho aqui do norte do país, ele estará vindo do Templo de Salomão, o lugar aonde o Criador disse que os olhos estarão atentos e os ouvidos, no caso, os olhos estarão fixos e os ouvidos estarão atentos a toda oração feita naquele lugar, a casa do extraordinário. Ele estará vindo nesse domingo para impor as mãos, para que a energia extraordinária ela entre na sua vida e proporcione para você uma vida nova, uma história diferente. Nesse domingo aqui no Cenáculo do Porto, às 9h30 da manhã, eu convido a sua presença juntamente com toda a sua família para estar conosco. Eu vou ficar por aqui, espero ter lhe ajudado, que os exemplos, o que nós transmitimos para você, seja para você de bom agrado, seja para você de força, para que você tome a atitude certa para mudar a sua vida. Tenha um bom dia.